Bom dia, gente linda de Praia Grande. Tô aqui outra vez com mais dicas, tanto de arte como de decoração artística. Então, agora eu vou mostrar para vocês um trabalho que vocês podem fazer, principalmente naquelas casas geminadas, que tem aí no lugar de Praia Grande. Porque o que é esse teto aqui? Esse teto aqui é lona. E o tipo de lona que alguns caminhões até que fazem às vezes entregas de supermercados, tem muitos caminhões que usam lona. E quando a lona fica furada, às vezes dá um furo e tudo, mas é uma coisa às vezes não muito grande, mas para eles já não interessa porque entra água no material e eles não remendam. Eles, de tantos em tanto tempo, eles mudam a lona. Até mesmo porque às vezes a lona vai perdendo aquela cerinha que impede que a água passe. Então, o que é isso? Por acaso, essa é uma lona, que é lona mesmo, comprada como lona, é uma lona crua, né? E foi mandada, para ser mandada impermeabilizar, né? Então, quando se pega a lona e manda impermeabilizar, não passa chuva, tá? É mais fácil passar chuva na telha do que na lona, principalmente se ela tiver caimento, né? O que não tem caimento, a água fica presa, inclusive pode até derrubar, né? Afundar. Mas tendo caimento, não tem problema, até mesmo o telhado, se não tiver caimento, dá problema, não é? E o que significa? O forro forrado com lona, e nas emendas, seja porque teve algum buraquinho ou porque a lona tem uma emenda, né? Porque você vai colocar uma faixa da lona e vai ficar um pedaço que vai emendar. Tem o madeiramento. O interessante disso é que você pode fazer em qualquer cor de lona. Você pode fazer na lona de caminhão, que vocês conseguiram de graça, e aí vai ter aquelas manchas, aqueles escuros, aquele envelhecido, que vai também dar um toque muito interessante, principalmente se o ambiente for rústico. E tem uma lona que vocês podem adquirir e mandar impermeabilizar. Esse forro pode ficar debaixo de outros forros, por exemplo, se estiver debaixo de um PVC. O PVC é uma coisa que desvaloriza uma casa, que é vagabundo, que não é bonito. Então, vocês aplicam esse teto, né, com a lona e os frisos de madeira, que dá um toque rústico e um toque sofisticadíssimo. E o que ocorre? Se vocês quiserem um ambiente assim mais nordestino, mais estupidamente colorido, como no Nordeste eles gostam, você pode colocar lona de outras cores, não é? Pode ser um verde, pode ser um azul, principalmente em lugar de mar, pode ser um coral, né? E aí vocês amarram o burro à vontade do freguês. Aqui atrás tem um painel meu, daquela série que é ligada a metais, né? Que dá aquele aspecto metalizado, de bronze com ouro, mas nada disso é tinta de cor de bronze ou de ouro. Isso tudo aqui é feito com as tintas. Sabe aquelas 3 cores de tinta que você usa? Você vai usando elas, vai misturando de determinadas maneiras, e aí saem esses trabalhos maravilhosos, bronzeados,
acobreados, dourados. Vocês lá adiante podem aprender isso. E aqui essa parede, como vocês veem, é de pedra. Não é de pedra. É outra coisa simples de vocês fazerem. Porque eu vou aproximar aqui, vocês vão ver que é a pintura. E dependendo, é simplesmente bege com preto. Então, vocês fazendo o desenho, o preto e bege, dá esse aspecto aqui também muito sofisticado. Acho até que mais sofisticado do que pedra, um rústico sofisticado, eu gosto de usar esse termo, um rústico sofisticado, porque pedra dá trabalho de limpar, junta poeira, bichinho, e esse tipo de trabalho que foi feito com bege, né, essa cor meio caque e preto, dependendo da tinta, se for epóxi, por exemplo, você não sai de jeito nenhum, você pode jogar água e lavar sem problema nenhum, e você não pode fazer isso com a pedra. Também, se você depois quiser mudar a decoração e fazer outra coisa, vai ser muito mais fácil do que se fosse pedra de verdade. Isso aqui aproveitou-se o buraco da parede para fazer um bar, né? E então aqui já está uma proposta para vocês. E fica aí o quadro do fundo para vocês aprenderem, que é muito bom aprender cor a ponto de fazer cores metálicas com 3 cores básicas, né? Aqui, vocês estão vendo aqui os fundos tem um outro cômodo, né? Estão vendo aqui a divisão, aqui tem um outro cômodo, e aqui no fundo aparece esses tijolos aparentes. Mas eu nem preciso dizer a vocês que não são tijolos de verdade. Então, é só abrir um buraco assim, uma escavada, um pedaço da parede, pode ser até apartamento, e fazer passar o cimento, né, ou argamassa, fazer o relevo do tijolo e trabalhar ali em cima e dar um aspecto interessantíssimo. Veja que aqui tem um baú que dá aquele aspecto do passado, tem o telhado, que é o forro, que é de madeira mesmo, esse é madeira mesmo, né? Eu adoro esses telhados trabalhados, assim, rústicos. Tem aqui um sofá neutro, desse que vocês podem comprar um apartamento e já encontrar lá. E tem o baú, esse baú pode ser feito naquelas tábuas que jogam fora nas obras, e você manda lixar e fazer o baú, né? Eu acho muito mais interessante, muito mais ver que vocês podem botar apliques de ferro batido. Eu acho muito mais original hoje em dia do que aquela mobília que eu até já tive, né? De móveis aproveitados de demolição. Aquilo já está batido. Tudo que fica muito assim, usado, acaba perdendo a graça. E como vocês veem aqui um quadro meu não figurativo e integrado com as cores aqui de tal maneira e com o ambiente de tal maneira que um quadro não figurativo, embora não seja uma coisa do passado, deu aquele tempero muito gostoso. Então, um lugar decorado com coisas simples, não é? Mas muito aconchegante e valorizado, mais do que móveis comprados aí na Casa Bahia ou na Casa sei lá o quê. Então, aqui, esse painel é uma pena, né? Está se vendo que é tirado da pena de um passarinho. Até um passarinho que eu acho que vocês vão se lembrar, saber qual é. Porém, esse trabalho aqui gerou a ideia para esse aqui. Vocês estão vendo que aqui passam umas bolinhas, não é? Então, esse trabalho aqui foi aquele baseado nos recortes de papel propostos por Hans Arp, que deu esse trabalho todo, e da junção dessa ideia da pena com isso aqui, com o trabalho dos papéis jogados,
tirando as formas dos papéis jogados, já saiu isso aqui. É assim que se trabalha, casa, ideias. Claro que todas as esculturas, os trabalhos são meus. E esse é muito interessante, que para compor esse painel aqui, olha o que eu usei. Estão vendo esse painel aqui? Vocês estão se lembrando que foi o que eu dei lá no início, quando eu mostrei pela primeira vez o que eu fiz com os papéis cortados? Que eu cortei os papéis deixando uma rebarbinha assim, para depois fazer também aqueles trabalhos, tipo pedra lascada, aqueles instrumentos de pedra lascada, e um eu usei com pontinhos, com bolinhas. Então agora vocês já começam a entender que eu queria fazer um composê, né? Aqui está justamente aquele painel que era pequeno, foi feito em papel, inclusive está no meu livro registrado, o livro papel, e aí já fiz de fundo esse trabalho aqui, baseado na pena de uma ave, não é? E aqui eu vou mostrar outro andamento de um trabalho, é que nessa mesma técnica que eu dei a vocês, olha aqui, eu usei para botar em madeira, fazer toda essa decoração aqui. Isso aqui é um espelho, olha como o espelho dá profundidade, né? Isso aqui, se for olhar no espelho, olha só, né? E aí dá aquela profundidade de Romelesque, né? E aqui eu fiz um outro painel também, só que sem ser com tantas cores assim, né? Mas a técnica é a mesma, que dá essa ideia de madeira corroída, né? E aqui estilizado de umas uvas, aqui também no rodapé, aqui na moldura da sala também. Isso tudo aí que dá esse aspecto de madeira comida por cupim, que eu usei, com essa técnica, né? Da esponja, do bombril, da palha de aço e a tinta. E aqui tem um outro para terminar. Isso aqui não é pedra também. Vocês fazem o volume das pedras, comecem a fazer pelo branco, aí pintem algumas brancas, peguem a esponja, botem na tinta preta e chamusquem assim, ó. Aí vocês vão chamuscar com tinta cinza, com tinta mais escura, que dá esse aspecto de granito, né? E outras vocês, para fazer o contraste, vocês coloquem preto puro, para não ficar uma parede toda cinza. E eu pude então fazer isso também, aí como vocês estão vendo, na madeira, né? Já que essa técnica dá para vocês fazerem um composê, como eu fiz, nesse estilo, né? Só que aqui no baú não tem volume, como tem o da parede.